No Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Parábola do bom samaritano. Nós estamos no mês de maio. No mês de maio, na nossa igreja, nós trabalhamos a temática de família, relacionamentos. Isso é muito importante, nós sempre voltarmos nessas diretrizes, lembrarmos, observarmos, ponderarmos o que nós temos feito, como nós temos feito. Hoje nós podemos observar que grande parte das dificuldades que as famílias têm enfrentado no seu dia a dia, nos relacionamentos, a falta de comunicação, a falta de entendimento. Cada um quer viver dentro da sua própria bolha, se esquecendo de viver em comunhão, de ter um relacionamento saudável com Deus, uns com os outros. Então é muito importante, às vezes, nós voltarmos e estudarmos esses temas, até mesmo para nós relembrarmos e ponderarmos na nossa vida, pensarmos como nós estamos vivendo, se é da maneira agradável a Deus, se não é, se eu estou indo muito para uma linha diferente daquilo que Deus tem falado comigo. E esse texto ele fala muito aos nossos corações, porque Jesus vai expressar aqui através de uma parábola ensinamentos preciosos para que venhamos ter e adquirir um relacionamento saudável com Deus e uns com os outros. Então eu gostaria que você acompanhasse a leitura a partir do versículo 25. E eis que certo intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Só até aqui. Vamos orar. Peça para o Senhor agora falar de uma maneira especial no teu coração. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Se desprenda de tudo aquilo que está lá fora, que está te afligindo, que está deixando o seu coração aflito. E concentre, coloque o seu coração diante do altar do Senhor. Pai querido, fala aos nossos corações, a tua palavra foi lida e será ministrada. Abra o nosso entendimento, tire toda a distração para que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer e possamos sair daqui edificados na plenitude e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. A parábola do bom samaritano é uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E é interessante que naquele contexto, no primeiro século, Jesus trabalhava com várias etnias, com várias pessoas de várias classes sociais,
mas em todas elas ele usava a mesma metodologia para ensinar. E essa parábola aqui nos mostra isso. Ele está ensinando uma teologia bíblica, uma teologia profunda, sistematizada, porém de uma forma que todos que estavam ao seu redor poderiam entender que é através das parábolas. O povo antigo, na época da minha mãe, dos meus avós, eles sempre tinham aquelas histórias morais que nos ensinavam muitos preceitos com relação a conversar muito, ser fofoqueiro, ser resiliente, ser perseverante, ser companheiro, ser amigo. Eu lembro que os meus avós sempre contavam algumas histórias de cunho moral para fixar essas histórias e nós pudéssemos aprender com aquelas histórias o sentido moral de alguma coisa. A parábola, ela tem esse sentido. E nesse sentido aqui, Jesus está conversando nada mais, nada menos que um doutor da lei, um especialista na lei, uma pessoa que conhecia a lei, que estava indagando Jesus não por dúvidas, mas no ato de tentar achar uma brecha num erro que Jesus iria falar, uma palavra despreparada para que ele pudesse pegar essa palavra, levar no sinédrio, condenar Jesus e Jesus viesse a ser morto proveniente de uma blasfêmia. Essa era a pena capital naquela época. Se você blasfemasse, você era morto. E não era qualquer tipo de morte. Nós já estudamos, hoje mesmo eu comentei na classe dos primeiros passos, a morte por apedrejamento era uma das piores mortes lá. Abaixo da crucificação, o apedrejamento era terrível. Porque eles não apedrejavam, eles colocavam as pedras e ia todo mundo jogando ao mesmo tempo. Não. Eles faziam aquele círculo, colocavam você no centro, começavam a jogar as pedras, jogavam as pedras nas partes inferiores, para que você não pudesse correr. Aí chegava num determinado momento do apedrejamento, eles começavam a jogar as pedras na sua mão, nos seus ombros, nos seus cotovelos, impedindo com que você levasse as suas mãos no rosto para defender das pedradas. E quando você estava esfalecido, aí que eles começavam a apedrejar suas costas, seu peito, a sua cabeça, e ali você já ficava enterrado com tanta pedra que você levava no apedrejamento. Aqui, quando Jesus está sendo indagado, é justamente para isso. E se você observar nos evangelhos, em várias passagens, os fariseus se aproximavam de Jesus, não para prender, mas para indagar Jesus com relação às suas atitudes. Na concepção judaica, o Messias não veio ainda. Na concepção dos judeus, a espera do Messias era aquele Messias que viria para retirar eles daquela opressão do Império Romano. E aí vem Jesus, simples, humilde, montado num jeguinho, nasceu numa manjedoura, falando de amor, falando de bondade, fazendo milagres, amando as pessoas, cuidando das pessoas, totalmente o contrário daquilo que aqueles irmãos ensinavam, pregavam e buscavam. Totalmente contrário do que eles estavam esperando. E quando Jesus é indagado, ele faz uma contra-pergunta para aquele doutor. Ele pergunta novamente para aquele doutor. E ele responde de uma maneira muito clara, citando a lei do livro de Deuteronômio lá 6:5 e Levítico 19:18. Ele diz assim para Jesus: claro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa era a lei, para que você fosse salvo naquele contexto. Só que eles não ele havia se esquecido que a lei é santa, a lei é pura, e que se não houvesse a misericórdia, a graça do Senhor, até que ele não sabia disso, com certeza ele não iria herdar a vida eterna. E ele estava de frente do provedor da vida eterna. Ele estava de frente daquele que estava ali, que havia descido do seu trono de glória, que estava habitando entre nós, queria pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros, mas com a concepção totalmente espúria da parte daquele juiz.
daquele doutor, daquele erudito da lei, daquele contexto daquela época. Essa era a concepção. Aí Jesus vai e responde de uma maneira muito clara, de uma maneira muito objetiva. O problema é que, deixa eu voltar aqui, Jesus responde para ele: quem que é o seu próximo? Quem é o próximo? E ele não sabia responder. Meus irmãos, muitas vezes nós perdemos o conceito do que é ser próximo. Às vezes, no relacionamento, nós já achamos que o próximo é aquele que está lá na frente. É aquele que está lá na minha escola. Achamos que o próximo é aquele que está lá do outro lado do mundo. Mas o contexto que Jesus nos fala aqui do próximo é quem é o próximo que o Senhor colocou perto de você. Quem é o próximo que você precisa evangelizar? Quem é o próximo que você precisa amar? Quem é o próximo que você precisa cuidar? Quem é o próximo que você precisa caminhar com ele, dar o suporte nessa caminhada? No nosso relacionamento, no relacionamento familiar, no nosso relacionamento da igreja, nós temos que amar o nosso próximo. Na sua casa, você tem que amar o seu próximo. Tem muitos casamentos, muitos relacionamentos afetivos que as esposas estão viúvas de maridos próximos. Os maridos estão viúvos de esposas próximas. Filhos são órfãos de pais vivos, porque não tem essa proximidade, não tem esse relacionamento, não tem essa comunhão, não tem essa conversa, não tem essa interatividade mais dentro do seu lar, da tua casa. E Jesus ele vai nos mostrar aqui de uma maneira muito clara o significado dessa parábola. Essa parábola ela fala de 5 personagens muito bem apresentados aqui. O homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. E Jesus começa contando essa parábola e explicando para aquele doutor da lei. Certo homem, descendo de Jerusalém, com destino a Jericó, foi assaltado, foi roubado por salteadores. Jerusalém até Jericó tinha aproximadamente 29 quilômetros. Naquele contexto, naquela época, eles levavam aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas para fazer esse trajeto a pé. Era uma região íngreme, aproximadamente 1.200 metros de descida, muitas montanhas em voltas, muitos ladrões, muitos salteadores escondiam naquela região. E quando as pessoas passavam por ali, ladrões apareciam, salteadores, gangues, quadrilhas que tinham naquele local, e consequentemente nesse dia estava descendo essa pessoa e ele foi assaltado. Mas não basta apenas ter roubado ele foi espancado, ele foi massacrado, foi deixado inconsciente numa determinada parte da estrada. E aí passa um sacerdote, um homem religioso, um homem que servia a Deus, um homem que tinha que apresentar através da tua vida, não apenas com as palavras, falando, mas testemunhando a graça de Deus na tua vida. E ele passa, e o texto nos mostra, e no original, que ele passa e vira o rosto. Ele passa a passos largos. Existem traduções da Bíblia que falam que ele passou, ele viu e virou o rosto. Ele não quis nem olhar, ele não quis nem fazer menção de ir lá e tocar naquele cidadão que estava doente, que estava todo machucado, maltratado no chão. Possivelmente ele poderia pensar assim, mas ele está morto. E se ele estiver morto, eu como sacerdote, eu não posso tocar no morto, porque eu vou me tornar impuro. Mas ele estava voltando para casa, para o seu lar. Alguns estudos e alguns comentários, e essa passagem aqui no livro da tradição judaica, o livro do Talmud, ele diz que quando eles desciam de Jerusalém, os grandes templos eram em Jerusalém, eles desciam e moravam em Jericó, que era uma cidade melhor para eles poderem viver. O sacerdote não fez nada. Aí vem um levita.
O levita, num contexto bíblico, não era apenas aquelas pessoas que tocavam, não, o levita era o auxiliar direto do pastor na época. Ele fazia tudo. Ele tocava, ele limpava o templo, tudo que precisava de ser feito dentro do templo ele fazia. E o levita passa, olha, não, também não vou ajudar, e vai embora. Aí passa o samaritano. O samaritano para o judeu, se você chamar o judeu de cachorro, que é um animal impuro, ele não vai ficar com tanta raiva se você chamar ele de samaritano. Existe uma rixa até hoje entre judeu e samaritano. Isso porque, quando foi dividido o reino em Reino do Sul e Reino do Norte, Samaria ficou sendo a capital do Reino do Norte. E os 19 reis que conduziram o povo naquele contexto foram maus reis. E o povo naquela época, que a capital era Samaria, adorava outros deuses. Faziam barganhas com Deus, tinha vários deuses que eles adoravam. E o Reino do Sul, que era Judá, capital Jerusalém, foi um período dos 19 reis. Alguns andaram nos caminhos do Senhor, mas outros, em certo momento, desviaram dos caminhos do Senhor. E quando isso foi alastrando, e Samaria foi crescendo, começou a ter uma rixa teológica entre eles. E eles achavam e denominavam que os samaritanos eram um povo impuro, era um povo mestiço. Chegavam até orar para Deus, para que Deus dizimasse aquele povo da face da terra. Então a rixa entre judeu e samaritano era muito forte. E nesse contexto ali, naquela estrada ali, naqueles 29 quilômetros, provavelmente não passava muito samaritano, porque não era uma região que os samaritanos trafegavam. E esse samaritano passa e vê aquela pessoa no chão, machucada, toda arrebentada, porque os ladrões haviam roubado e machucado ele, praticamente inconsciente. E quem para ajudar? O samaritano. E ele não apenas olhou, mas ele pegou aquela pessoa, limpou suas feridas, levou ele para uma estribaria, uma hospedaria, entregou ele na hospedaria, falou com o proprietário da hospedaria: vou te deixar aqui 2 denários. Um denário naquela época, uma moeda de prata, ela equivale a 1 dia de salário. Era como se fosse 2 dias de salário dele, de um trabalhador na época. Vou deixar aqui 2 dias pago para você cuidar e zelar pela vida dele. Se você precisar, pode cuidar que depois eu venho e pago. E aí Jesus então pergunta para esse homem. Faz a famosa pergunta. Jesus termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei: quem provou ser o próximo do homem ferido? O estudioso teve de dizer que foi o homem que teve piedade dele, isto é, o bom samaritano. Aí Jesus conclui lá no versículo 37, vá e continue fazendo o mesmo. O que essa palavra tem a ver com relacionamentos? Quais as lições que nós podemos aprender com relação a relacionamentos provenientes dessa parábola do bom samaritano? Desde o início do ano nós temos trabalhado um tema aqui na igreja, uma igreja em comunhão. O que significa uma igreja em comunhão? Será que só juntar é comunhão? Será que só nós virmos aqui na igreja é comunhão? Qual que é a concepção de comunhão que você tem colocado na tua vida? Qual o significado de comunhão que você tem, vamos dizer assim, colocado como lei na sua vida? Lá no Antigo Testamento, nós tínhamos 3 leis. A lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Deus estabeleceu essas 3 leis naquele contexto para que aqueles 2 milhões de pessoas que estavam caminhando pelo deserto tivessem uma direção, tivesse um norte. Imagina Moisés pastoreando mais de 2 milhões de pessoas sem uma lei, sem uma regra. Como adorar a Deus no templo? Cada um fazia do seu jeito, da sua maneira, conforme queria. A lei civil
que era como se fosse a nossa Constituição, cada um faria do seu jeito, da sua maneira, como quisesse, se tornaria uma anarquia. E a lei moral, que é os 10 mandamentos, que basicamente é isso aqui que nós acabamos de ler. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos se resumem a isso. E para nós vivermos e expressarmos e colocarmos como regra de fé e prática em nossas vidas este mandamento, nós temos que viver em comunhão. Muitas vezes nós ficamos entristecidos, angustiados com situações que nós temos vivido. Aí nós olhamos e falamos assim: eu vou sair dessa igreja, porque eu não gosto do sistema aqui. Beleza, meu irmão. Aí você vai para uma outra igreja. Aí chega lá na outra igreja: eu não gosto dessa igreja também, eu não gostei do pastor, eu vou sair daqui. Aí você vai para uma outra igreja. Eu não gostei da música, muito ruim. Ministério do Louvor, porcaria, ninguém sabe tocar. Aí você vai para uma outra igreja. E assim você vai. Quando a gente começa a pensar dessa forma, eu estou citando igreja aqui só por um exemplo, mas pode ser outra coisa, pode ser o seu emprego. Você não para em emprego nenhum, você não para em casamento nenhum, você não tem 20 namoradas, com 20 anos você já teve 20 namorados. Você não tem aquela constância, você não tem aquela resiliência, aquela perseverança que a Bíblia fala que nós devemos ter. Isso é porque não existe relacionamento, não existe comunicação adequada. Então, diante das dificuldades que elas aparecem no nosso dia a dia, nós começamos, ao invés de enfrentarmos essas dificuldades, esses relacionamentos e ajustarmos ele, nós preferimos sair por um lado, deixar o problema e ir para lá, só que o problema vai junto com você. O problema, muitas vezes, é nós, não são aquilo que está ao meu redor, não. E nós temos que aprender a lidar com esses relacionamentos. E a igreja do Senhor, ela tem que aprender a se relacionar uns com os outros e com Deus. É o princípio bíblico, meus irmãos. A cruz significa isso. Aprender a relacionar com Deus, aprenda a maneira com que Deus relaciona com você e aprenda a relacionar uns com os outros. Esse é o princípio bíblico. O Sermão do Monte nos fala isso. Leia o Sermão do Monte, estude o Sermão do Monte. Quando eu falo de lei, eu vou usar algumas leis aqui, até mesmo de uma forma pedagógica para fixação. Muitas vezes nós temos usado as nossas próprias leis como regra de fé e prática para colocarmos dentro dos nossos relacionamentos e, consequentemente, você tem tido relacionamentos frustrados em toda a área da sua vida. E esse texto aqui nos ensina isso. A maneira com que o sacerdote relacionava, a maneira com que o levita se relacionava, a maneira com que os ladrões se relacionavam e a maneira com que o samaritano relacionava. O primeiro relacionamento aqui, e a primeira lei que muitas pessoas, a comunidade, a sociedade vigente que nós vivemos, muitos usam esse posicionamento como lei em suas vidas, como regra de fé e prática. É a lei da selva. Versículo 30, em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Que lei é essa, meus irmãos? Essa é a lei que para alguns sobreviverem, outros têm que morrer. Essa lei é a lei do mais forte. Essa lei é a lei dos truques, das armadilhas, da religiosidade. Essa lei diz que para eu ganhar, alguém tem que perder. Essa lei, ela diz que os fins justificam os meios. Algo comum na sociedade vigente que nós estamos vivendo, dentro das empresas, dentro das faculdades, das escolas, que para mim obter algo eu tenho que passar por cima de alguém como trampolim para me chegar naquele objetivo. E se eu não chegar naquele objetivo, aquilo ali para mim não serve. Uma vida pragmática. Você não tem uma identidade própria. Tem faltado isso.
Muitas pessoas têm adotado essa lei, é a lei da selva, é a lei do egoísmo, é a lei do orgulho, a lei da soberba, é a lei daqueles que passam por cima dos outros de qualquer jeito para chegar no objetivo proposto. Essa é a lei que Caim usou quando ele não aceitou, ficou desnorteado pela inveja, pela não aceitação da correção de Deus para a sua vida. Caim armou uma cilada para o seu irmão e o matou. Essa é a lei dos irmãos de José, da mesma forma, estavam com seus corações cheios de inveja, cheios de rancor, e armaram para o seu próprio irmão. Os relacionamentos estão quebrados, rompidos, destruídos, abalados, porque muitos têm usado essa lei para chegar nos seus objetivos, para alcançar os seus sonhos, deixando de aprender a viver em total dependência de Deus, de se render aos pés do Senhor, de colocar a sua vida diante do altar do Senhor, para dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Isso é crer na soberania de Deus. Crer na soberania de Deus é isso. Não é você querer agir por conta própria, é você forçar algo que não cabe a você fazer, e sim Deus. Nós temos que aprender a lutar as lutas certas. A palavra de Deus ela é autossuficiente. Deus não precisa da sua ajuda para nada. A ação de Deus ela é monérgica. Somente Deus. Eu não preciso fazer nada fora dos princípios estabelecidos por Deus para que eu venha alcançar algo. E Jesus, sabendo disso, que os nossos corações, o coração pecaminoso do homem, da sociedade, ele fala isso para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus orienta: buscai, pois, em primeiro lugar. É como se ele estivesse dizendo num sermão assim: meus filhos, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. As outras coisas que vocês querem serão alcançadas, mas primeiro tenha essa intimidade, esse relacionamento comigo. Busque viver em intimidade comigo, não buscar essas coisas que eles têm proporcionado para vocês, que é uma estratégia do diabo, tentar nos enganar e colocar algo que ele não pode lhe dar. Satanás, ele é astuto. Ele te promete aquilo que ele não pode lhe dar. E ele te conta uma meia-verdade. Uma meia-verdade nós sabemos que é uma mentira inteira. Mas existe uma segunda lei também que esse texto nos mostra aqui. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando o viu, o homem passou pelo outro lado. Essa é a lei da descasualidade. O pecado nessa lei aqui não é fazer o mal, mas o pecado da omissão. Deixar de fazer o bem. É você saber que tem que fazer e não faz. É Deus mandar você fazer algo e você não faz. Isso é religiosidade. Você sabe o que tem que ser feito e não faz. Você conhece, mas não vive. Você sabe, mas não age. Não se posiciona. Não tem coragem. Fraqueza. Letargia espiritual. Covardia. E a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Esse homem sabia o que tinha que ser feito e não fez. Tinha aquela vida religiosa, pomposa, bonito, elegante, mas na hora que ele tinha que testificar aquilo que ele pregava nas sinagogas, nada disso ele fez. Meus irmãos, eu lembro de uma frase que o reverendo Roberto Brasileiro ele disse para mim, logo no início que eu comecei a estudar, ele sempre conversava com ele, já contei para os irmãos, eu dirigia para ele, então nas viagens que eu ia com ele pelo Brasil, aí, eu ia tendo um outro curso de teologia dentro do carro com ele. E ele, naquela humildade dele, ele falou comigo um dia assim: Antônio Cláudio, vou te dar um conselho. Ame as pessoas e use as coisas. Ame as pessoas que estão ao seu redor. Use as coisas. Priorize mais as vidas das pessoas do que os bens materiais. Creia na soberania de Deus. Eu levei 10 anos para entender o que é isso.
Eu levei 10 anos. Se você me perguntasse de soberania, eu te dava uma aula de soberania. Mas na prática, eu levei anos para me aprender isso. De confiar e entregar nas mãos do Senhor. De crer que Deus está no controle de tudo e de todos. São coisas que nós vamos aprendendo e vamos colocando em prática, e Deus vai falando de uma maneira muito especial, porque se nós não vigiarmos, essas atitudes da descasualidade passarão a ser habituais em nossas vidas. Aí pouco nos importa para nós se alguém está sofrendo, pouco importa para nós se alguém está enfermo, pouco importa para nós se alguém perdeu um ente querido, pouco importa para nós se alguém nos deixou, se está fazendo falta, se não está fazendo falta. E um dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos é com relação a isso, é nós amarmos o nosso semelhante e caminharmos com ele diariamente. O apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele fala assim, nós temos que caminhar, você tem que colocar nas costas, anda mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, o tanto que for, não abandone o seu irmão, não deixe ele enfraquecido. Se ele está enfraquecido, vai lá e conversa, vai lá, ore com ele. Se você olha para o lado, você não viu o irmão, liga para ele na segunda-feira, liga na terça. Mas isso é obrigação do pastor. Não é só minha, é nossa. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família. E nós temos que zelar uns pelos outros. Nós temos que amar aqueles que estão aqui do nosso lado. Se tem alguma coisa entre um irmão e o outro, vá até ele, conversa, ore com ele, peça perdão. Isso floresce os nossos relacionamentos. Se nós agirmos assim, nós vamos crescer de uma maneira que vocês nem acreditam. Mas eu estou falando no contexto espiritual, não estou falando no contexto físico. Nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Esse texto também nos mostra aqui, além da lei da selva, da descasualidade, a lei do mau exemplo. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou do outro lado. Que lei que é essa, meus irmãos? É a lei que me faz pensar que se alguém fazer algo errado, eu também posso fazer. É o nosso exemplo no nosso dia a dia. A Bíblia fala que nós temos que ser sal e luz da terra. A Bíblia fala que nós temos que resplandecer a glória de Deus através da nossa face. Coríntios 3,18 fala que nós devemos resplandecer, que nós somos transformados de glória em glória. E o verbo resplandecer ali, a palavra no grego é espelhar. Nós temos que espelhar a glória de Deus. Agora, como iremos espelhar a glória de Deus com um espelho sujo, ofuscado, cheio de maldade, de maledicência, de atitudes incorretas? Nós temos que limpar esse espelho todos os dias. A Bíblia fala que nós devemos despojar de toda maldade, de toda maledicência, todos os dias. Somos pecadores, erramos, pecamos. Mas eu nunca posso atribuir a minha culpa a outra pessoa, e sim a minha própria natureza. Porque ele fez, eu vou fazer também. Porque ele errou, eu vou errar também. Mas ele está fazendo, por que eu não posso fazer? Não é assim. Nós, como cristãos, nós temos que fazer o contrário. Se ele está errando, faz parte da nossa família, você tem que ir lá e exortá-lo com amor, com benevolência, e trazê-lo para perto de nós, para que ele venha entender que a maneira pela qual ele está agindo é uma maneira errada. E ele, então, não está cumprindo a missão que Deus deu para ele. A lei do mau exemplo, ela não restaura os relacionamentos quebrados. O pai tem que ser exemplo para o seu filho. Uma mãe tem que ser exemplo para o seu filho. O filho tem que ser exemplo aonde quer que ele for. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos testificar de maneira viva e eficaz o Evangelho de Cristo Jesus através de todas as nossas ações, seja no falar, seja no agir. Não foi isso que o Senhor Jesus ele disse aos seus discípulos quando eles estavam atônitos, perdidos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. A testemunha ali era testemunha ocular e viver. Não basta apenas eu só falar se eu não agir. Eu tenho que agir.
As pessoas têm que ver mudança. As pessoas têm que ver transformação. E essa transformação nós iremos adquirir mediante a ação do Espírito Santo de Deus em sua vida, que Ele vai te convencer. Eu não convenço ninguém. Não tenho o poder de convencer ninguém. Mas o Espírito Santo, esse tem. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, século XIX. A história conta que ele estava no culto, mais de 1000 pessoas assistindo o culto. Spurgeon pregava e fez aquele sermão maravilhoso. Quando ele estava saindo, cumprimentando as pessoas, teve um irmão que chegou, apertou na mão dele assim e falou assim: pastor, o senhor fala mais 1 minuto, o senhor me convencia. Eu virava crente. Aí disse que o Spurgeon virou para ele e falou assim: glória a Deus que o senhor não virou. Eu não estou aqui para convencer o senhor. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para convencer ninguém. O Espírito Santo, sim. E essa responsabilidade cabe a nós de nos colocarmos na presença do Senhor. Nós reconhecermos a nossa falha, reconhecermos a nossa pequenez, reconhecermos que nós precisamos viver em total dependência de Deus. E deixar que essas leis, elas não venham fazer parte da nossa comunidade, do nosso meio, da sua casa, da nossa igreja. E seguirmos, então, a lei que o Senhor nos deixou, que é a lei da compaixão. Mas o samaritano, estando em viagem, chegou onde encontrava o homem e, quando o viu, teve compaixão dele. Essa é a lei do chega perto, onde não somente as necessidades dos outros são vistas, mas são atendidas. É você saber que aquele irmão precisa de algo e você se propõe a ajudá-lo, seja de qualquer forma, seja orando, seja contribuindo, seja caminhando, seja carregando. É a lei da compaixão, de você amar o seu semelhante. É a lei do amor altruísta, é de você amar sem querer nada em troca. Eu não amo porque você vai me proporcionar algo. Não, eu amo porque é um mandamento. Eu amo porque Jesus me amou primeiro. Porque se Jesus não tivesse me amado, consequentemente, eu não amaria ninguém. Essa lei nós temos que compartilhar e alimentar ela todos os dias. A lei da compaixão, ela reconstrói os muros, ela liberta os cativos, ela dá visão aos cegos, ela cura os leprosos, ela dá vida aos novos começos, ela te dá uma nova perspectiva de vida. Às vezes você está vivendo achando que o seu tempo já acabou, que você não tem mais tempo. Que a sua vida encerrou todos os ciclos. Mas essa lei aqui, ela nos encoraja, ela nos fortalece, ela nos anima, ela nos mostra a direção, ela nos faz entender aquilo que nós temos feito de maneira errada, e ela endireita os nossos caminhos, andarmos nos caminhos do Senhor. Nós temos que abrir os corações, meus irmãos. Essa lei aqui não tem etnia, não tem raça, não tem condição financeira, não tem nada. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas você tem que ter esse desejo. Você tem que reconhecer o que Deus representa na sua vida. Qual que é a representatividade do Senhor na tua vida? Qual é a lei que vai dirigir a sua vida a partir de hoje? Você deseja restaurar, às vezes, relacionamentos na sua família? Mude as atitudes. Abra mão da lei da selva, abra mão da lei da descasualidade, abra mão da lei do mau exemplo e tome posse da lei da compaixão. O fim de um tempo não é o fim do seu tempo. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. Ali o véu se rasgou. E uma nova vida nós adquirimos por intermédio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu para que você tivesse vida. E vida em abundância. A nossa vida aqui na terra é muito pequena. Hoje eu falei com os irmãos na sala do Pequenos Passos, no máximo 100 anos.
102, 103. Se você viver muito, você vai lá para o 105, 107. Olha lá. São poucos que chegam lá. Mas o que Jesus está nos proporcionando é por toda a eternidade. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é viver a eternidade nas mansões celestiais, louvando e glorificando a Deus por toda a eternidade? A Bíblia fala que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos de Deus, porque os arcônios de Deus são totalmente impróprios para que nós pudéssemos aprender e viver. Os desígnios e os mistérios de Deus, Ele não nos revelou porque a nossa mente não tem capacidade de entender. Nós não entendemos isso. Mas a partir do momento que pelo menos você imagina viver na eternidade com o Senhor, é algo maravilhoso. Isso faz com que eu viva de uma maneira diferente, porque eu almejo isso. Eu quero mudança de vida. Eu quero mudança de caráter. Senhor, eu quero entregar minha vida agora diante do altar do Senhor e viver uma vida diferente. Quero ter coragem para fazer diferença. Nós temos que ter coragem, igual esse samaritano. Diante dessa circunstância, você estando passando numa situação de perigo, você iria parar para ajudar uma pessoa que você não conhece, sabendo que você poderia também, dentro de alguns instantes, estar na mesma condição que ele? Vocês já pararam para pensar isso nessa parábola? Que da mesma forma que aquele homem foi roubado, espancado, humilhado, o samaritano também poderia passar por aquela mesma circunstância, mas ele abriu mão dos seus desejos para fazer aquilo que estava no seu coração. E nós temos que abrir mão muitas vezes dos nossos próprios desejos carnais, das nossas concupiscências e fazermos aquilo que o Senhor tem proposto para que venhamos a fazer. Porque Deus tem uma nova vida para cada um de nós. Um novo recomeço para cada um de nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a sua igreja. Amém?